Posso ler o texto? Vocês já encontraram aí? Vamos lá. Casal de pesca. Obrigado, Deus abençoe. Hoje o meu dia vai ser assim, ó. 10h30 eu tenho dentista. Não posso demorar. E depois, 16 horas, eu tenho médico hoje de novo. Minha dermatologista, né? Então eu não posso hoje fugir do horário. Diz assim, ó, capítulo 4, verso 1. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência, proibindo o casamento e ordenando a abstinência dos manjares que Deus criou para os fiéis e para os que conhecem a verdade, a fim de usarem deles com ações de graças, porque toda criatura de Deus é boa, e não há nada que rejeitar, sendo recebido com ações de graças, porque pela palavra de Deus e pela oração é santificada. E eu tenho falado para as pessoas que a média de Jesus Cristo era de cada 10, 1 se convertia. A média de Jesus. Certo? Quando os leprosos encontraram Jesus, a Bíblia diz que eram 10 leprosos. Concorda comigo? 10 leprosos. Jesus orou e os 10 foram curados. Veja, os caras eram leprosos. Foram curados. No outro dia, voltou apenas um. Apenas um. Então, de 10 que Jesus orou e curou da lepra, apenas um voltou para servir a Jesus. Então, a média de Jesus, de cada 10, ele voltava um. Por que você acha que com você vai ser diferente e todo mundo que você falar de Jesus vai querer Jesus? Por que você acha que com você vai ser diferente? Que você vai falar de Jesus para toda a tua família e todo mundo vai aceitar Jesus e vai para a igreja e vai dizer, nossa, que bênção, você está me ensinando a verdade, olha, eu quero ir para o céu. Então, você acha que isso vai acontecer, irmão? Irmão, os caras eram leprosos, estavam perdendo um pedaço do couro, Jesus curou, restaurou o corpo de todo mundo e ainda assim os caras andaram para Jesus. Entendeu? Né, Naira? Bom dia, tudo bem? Então, entenda o seguinte, que a sua função não é converter ninguém, quem faz isso é o Espírito Santo. A sua função é só falar a verdade. A sua função é só pregar o Evangelho. Né? Então, a sua função, se você tiver oportunidade de falar, você fala. Se você não tiver, acabou. Então, quando você tem oportunidade, você fala, mas você já fala sabendo que você vai perder o amigo. E não adianta. E não adianta você pegar a Bíblia e mostrar para as pessoas. Não adianta. Ele vai pegar outro versículo que os caras da igreja dele ensinaram para ele, e ele vai ler e vai dizer, não, mas está aqui, ó, você está errado. Ele vai questionar esse versículo da Bíblia, se utilizando com outro, que não tem nada a ver, sem texto, sem contexto, que você agora aprendeu isso, mas ele não sabe. Dentro da sua ignorância, vai chutar você. Entendeu? Então Jesus Cristo disse assim, ó, não lance pérolas aos porcos. É disso que Jesus está falando. Porque eles vão pisar suas pérolas e depois vão despedaçar você. É disso aqui que Jesus está falando. E é uma palavra dura que eu estou ensinando você aqui. Não é porque eu estou com sono, acordei agora, que o pastor está mal-humorado. Não. Eu estou te falando aqui a verdade, irmão. Olha aqui. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e doutrinas de quem? De quem é essa doutrina que não pode comer algum tipo de comida? De quem é a doutrina aplicada nessas instituições religiosas que te proíbe de comer carne de porco, camarão, tomar café, beber? Saúde, filho. De quem é essa doutrina? Doutrina de demônios. Você está lendo o que a Bíblia está falando? Você está entendendo a gravidade do texto que você está lendo? Você está compreendendo a gravidade do texto? O apóstolo Paulo está dizendo que tem uma das maiores igrejas do Brasil é do diabo. Que tem, eu acho que 1 milhão, 2 milhões de pessoas. É do diabo. A Bíblia está falando isso. E ela está mostrando para você quais são as instituições religiosas riquíssimas que estão pelo Brasil e pelo mundo inteiro, que são do demônio, irmão, são do diabo.
Não é de Deus. Olha que isso é uma coisa... Você está lendo a Bíblia junto comigo aqui, irmão. O pastor não está falando uma bobagem aqui. Às vezes eu falo bobagem, eu gosto de falar bobagem. Vem aqui, brinca, fala, não torce pro Corinthians, você vai pro inferno. Né? O pastor gosta, ó, o Santos foi pra segunda divisão. São bobagem, o pastor gosta de brincar. Então. Eu estou lendo a Bíblia agora, a Bíblia para você. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras. Quem é o mentiroso? É o diabo. Isso é muito sério, irmão. Isso é uma coisa muito séria. E agora eu vou falar outra coisa aqui. Tem um monte de gente que vai pular aqui e vai vir para cima de mim. O que eu vou falar? Porque está aqui dando glória a Deus porque eu estou falando da Adventista. Irmão. Não é? Mas e se eu trocar aqui, agora, a nomenclatura religiosa e utilizar uma outra? Porque o verso 2 diz assim, ó, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência. E as instituições religiosas que falam que se você usar calça, você vai para o inferno. Isso é mentira. E os caras que sobem no púlpito, vou ler de novo, pela hipocrisia de homens que falam mentiras e dizem que você não pode participar da Santa Ceia porque você é divorciado. E dizem que se você não der o teu dízimo, você vai para o inferno. São mentiras. São mentiras. Você está ouvindo o que eu estou falando? Homens que têm a sua mente cauterizada, que sobem no púlpito para mentir. Entendeu? Que se você pôr calça, você vai para o inferno. Se você cortar o cabelo, você vai para o inferno. Se você usar batom, você vai para o inferno. Quem prega isso? É mentira. Que se você der 500 para Jesus, vai te dar 5.000. É mentira. Que se você não der o teu dízimo, você vai para o inferno. É mentira. Entendeu? Eu tô lendo a Bíblia para você. Eu estou ensinando você a ler a Bíblia. Agora, quando eu estou falando isso aqui, você que viveu isso na tua vida, eu sei exatamente de quem eu estou falando. Eu já falei para você. Que quando eu estudei uma matéria que se chama heresiologia, que fala sobre heresias, eu estudei cada instituição religiosa, todas, durante muitos anos. O pastor estudou mais de 20 anos. Cada instituição religiosa, essas mais novas, eu não sei porque não tem, mas as mais velhas, eu estudei todas. A doutrina delas, o rito doutrinário, onde elas foram criadas, o que os caras acreditam, o que eles pregam, todas, eu conheço, todas. Entendeu? Então quando eu venho aqui e falo para você, eu não estou falando por achar. Eu conheço o cara que fundou essa instituição religiosa, o que ele acreditava, o que ele pregava, no que ele falava. Eu estudei isso muitos anos. Todas. Nós devemos ouvir a palavra de Deus, conhecer a palavra de Deus e cuidar, porque nesse último tempo, irmão, muitos estão sendo ensinados por demônios dentro de instituições religiosas. Muitos. Entendeu? Muitas pessoas estão sendo conduzidas por espíritos enganadores e por demônios dentro das instituições religiosas e vão para o inferno. Porque não acordam. Porque não despertam. Porque acham que a sua religião é a certa, é a correta. A sua igreja é a certa. A sua igreja, irmão, o nosso eu deveria estar pregado na cruz. E toda vez que você fala eu faço, eu tenho, você já está errado. Né? A gente devia conjugar sempre no plural, nós, né? Nós vamos fazer. Que Deus nos abençoe. Amém?